É muito triste e é muito traumático. E traumas não existe cura para traumas. Então, assim, você pode ir nos melhores profissionais da saúde mental e de qualquer outro, saúde física e espiritual, seja o que for. Não existe. Então, você já precisa entender que essa é a estrutura do que você é. Isso estruturou, isso foi a base, né? Partindo desse princípio, você sabendo que os traços narcisistas podem ser comuns na sua vida, então você vai precisar a mexer no estudo, amadurecer, a evoluir, a se abrir para coisas novas, né? Porque é um exercício que a gente faz quando a gente tem uma personalidade muito rígida, né, e a gente já colocou ali nossos conceitos e é isso e tem que ser assim. Peraí, eu nem comecei a viver ainda, eu nem entendi o que é vida, né? Eu sempre vivi dentro de um contexto que não me deixava ser essência, então agora eu quero ser essência. Por onde eu começo? Sabe? Essa humildade, né? E ao mesmo tempo esse compromisso com você mesmo, sabe? A gente sempre usa, né, o termo da criança interior, sabe? Aquele compromisso com aquela criança que não pôde ser o que ela era, porque ela era reprimida, porque ela era julgada, porque ela era mal vista quando ela queria ser o que ela era de fato, né? Então, isso tudo, gente, é muito importante você entender por que algumas coisas que você não consegue realizar ou não consegue quebrar de dentro de você, porque tá desde lá da sua primeira infância, né? E há, né, também toda uma pesquisa que diz que desde o ventre da genitora, da sua genitora, você também já sofreu algumas transformaçõezinhas ali na sua formação ainda, que pode sim interferir, né, no que você no que você já nasce ali com algumas coisinhas ali, né, na sua alma. E é isso, não tem para onde fugir, né? Ah, eu não quero que seja assim. É assim. Então a gente precisa entender isso, né? Partindo disso, gente, eu, dentro assim, né, do que eu falei que eu respeito muito a ciência, a gente precisa entender o seguinte: a ciência, ela não é exata, né? Não é ciência exata. Então ela muda, né, conforme o tempo, né, e teorias novas vão sendo criadas. O DCM-5, por exemplo, né, que tem ali todos os diagnósticos, né, que é a bíblia dos profissionais da área de saúde. Ela muda, né, praticamente todo ano, assim, tem várias mudanças, características de um transtorno de personalidade, passa a não ser exatamente aquilo, ou passa a ser, por exemplo, aconteceu há poucos anos atrás aí, a gente viu, né, e a gente que estuda um pouco sobre isso, o transtorno de personalidade borderline, por exemplo, né, ele ficou muito próximo, muito mais parecido do que antes, com o transtorno de personalidade narcisista, porque as características ficaram muito parecidas com as características, né, para explicar de uma forma mais didática, assim. Então, assim, então vai mudando, né? Então, eu lembro, né, 5 anos atrás, que narcisista a gente nem conversava. Não, narcisista é assim, deixa o narcisista pra lá, né? Aí aos pouquinhos, narcisista, tem um problema que precisa ser resolvido, que todo mundo tem que ter um pouquinho de narcisismo, sim, e as coisas vão mudando, né? E é complexo, gente, é complexo a gente entrar nesse tema, mas eu quero que você entenda isso, tá? Que isso muda. Então, assim, eu respeito totalmente a ciência, mas eu sei que as teorias, elas não são fixas, elas, né, vão mudar. E as teorias também, partindo do quê? Quem são os criadores das teorias, dos diagnósticos, né? Catalogar os diagnósticos são importantes,
para própria manutenção ali de um tratamento, né? Porém, quem são essas pessoas, né, que constroem isso tudo, né? Então, por exemplo, Freud, né, ele teve as suas teorias, ele criou um excelente pesquisador e profissional e tal. Só que ele trazia a perspectiva dele, né? A gente sabe que até a filha dele, né, ele observava ela e tirava algumas das teorias que ele criava ali, não só dela, mas como muitas mulheres, né, que ele tratou. E, enfim, aí tem tudo, né, gente, uma questão aí, né, de como as mulheres eram tratadas e tal, nesse sentido aí, naquela época. Mas, enfim, então, assim, o próprio Freud e os pesquisadores, né, contemporâneos, eles vão partir de uma perspectiva pessoal, né, uma subjetividade, né, claro, dentro, em cima daquelas bases. Mas é isso, tá? Isso vai mudar, né? Cada ano outras pesquisas vão surgir, outros diagnósticos vão surgir e por aí vai, tá? Então, assim, a gente não pode ficar preso nessas questões, nessas teorias. Assim, algumas teorias são só usadas mesmo para desencargo de consciência, né? Que eu acho que é algo importante, mas, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de alguma. Não vou ficar dando exemplo aqui e tal, mas para que você entenda, a pessoa tem um problema de aprender tal coisa, aprender números. Aí ela descobre que ela tem tal transtorno. Aí ela fala, nossa, era por isso que eu não era boa com números, entendeu? Então, assim, acaba que isso ajuda nesse sentido, mas isso não é fixo. Hoje é isso, amanhã pode ser outra coisa. E aí vai, né, gente? Porque aí, por exemplo, quem tem TDAH, aí tem os níveis, né? Tem as variações. Então, isso vai mudando. Então, se apegar a diagnóstico eu acho muito complicado, mas pode te ajudar se você entender que o diagnóstico não é algo que vai te rotular para o resto da vida, né? Mas é algo que vai fazer você se entender e você, dentro desse diagnóstico, você vai evoluir, né? Não que agora eu sou assim mesmo, vou cruzar os meus braços. Eu tenho. Me falaram que eu tenho. Tô com transtorno de ansiedade. É isso, sou ansiosa porque eu tenho transtorno de ansiedade. Acabou, né? Agora minha vida é sentar e a hora que for para ter os sintomas aqui, né? E ter os surtos aqui e tal, é isso. Não. Aí você entendendo que você tem esse transtorno, você vai procurar a cura, entre aspas, né? Mas vai procurar resolver as questões das quais você passa devido a esse transtorno. Então, a partir do momento que você se coloca no lugar, né? Seja porque eu recebi tal diagnóstico, seja porque você realmente veio de uma família disfuncional. Se você se colocar no lugar de vítima e ficar nesse lugar, porque você pode ser vítima e você tem que entender que você foi vítima. Mas até quando você vai ficar nesse lugar? Né? Você pode ficar o resto da vida aí, esperando um salvador, esperando alguma coisa acontecer. Né? Hoje eu ainda li uma coisa, eu falei, meu pai, o pessoal às vezes posta assim, vida, já deu, né? Já provei que eu sou forte, vida. Agora, quando que você vai pegar mais leve comigo? Poxa, tá esperando que a vida faça isso, sendo que a vida tá dentro de você. O que você tá fazendo para viver a sua vida? Né? Então, assim, é uma mente, assim, uma cultura doentia, né, dos sertanejos e de outras músicas, uma doença que a pessoa fica esperando um amor chegar para a vida mudar, ou a vida mudar para que ela seja feliz, sendo que ela já tem a vida dentro de si e que ela é a única responsável pela felicidade dela. Então, esses princípios a gente precisa ter muito bem estabelecidos e aprender isso, né? E para hoje, assim, o que eu quero deixar de primeiro passo, né, gente? Que eu acho que é importante. Você precisa pegar um caderninho. Eu tô aqui hoje com um roteirinho aqui,
que não é muito a minha, não é muito a minha, meu costume, né? Mas tô com um caderninho aqui, pegar um caderninho, a folhinha branca, né? E começar a escrever os seus sonhos, seus objetivos, né? Ai, Lu, vou precisar depois seguir a risca. Não, você tem que saber te acolher, porque, por exemplo, gente, eu tinha alguns sonhos mais antigos meus que quando eu vi que eu tava numa certa idade, eu falei, poxa, agora já passou, né? Se eu não acreditar numa vida eterna, eu tô lascada, né? Porque eu fui viver depois de 41 anos, então tem algumas coisas que não vai dar mais pra me realizar. Tem algumas coisas que depois eu entendi que era besteira, que eu precisava evoluir até nos meus próprios sonhos, né? Mas a importância de você estabelecer, por exemplo, quais as relações que você quer na sua vida. Que tipo de relação que você quer na sua vida? Ah, eu quero uma relação assim, assim, assado. Então, você vai estabelecer ali. Se você escrever, é importante para que você sempre leia, para que você sempre lembre. E isso te ajuda também, que é um exercício que você está fazendo de acolhimento, né? Porque de repente você está numa relação ruim, por exemplo, e aí você vai começar a escrever e você vai realmente pontuar o que você quer de uma relação. A hora que você lê aquilo que é o que o teu coração deseja, que você sabe que você merece, que você sabe que é o ideal para todos os seres humanos, né, gente? Porque tem coisa que é o óbvio para todos os seres humanos. Então, aí você pode tá ali lendo, relembrando, ou até mesmo na hora de escrever, e você fala, puxa, caraca, tudo que eu queria de uma boa relação aqui, eu tô tendo ao contrário. Então é a hora de eu mudar isso aqui, né? Por exemplo, uma relação, quando a relação não tá legal, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que, a primeira atitude é tentar dialogar com a pessoa, se você acha que vale a pena ainda dialogar, porque tem casos que é perdido, né? E aí, a partir desse momento que eu já dialoguei, não deu certo, né? Vou dar um exemplo aqui, ou então nem dialoguei porque não é o caso. Eu vou pegar a folha, vou lá para outra folha. Bom, então essa relação aqui não tá batendo com a que eu quero. Como que eu vou fazer para me livrar disso? É a folha. É na folhinha que você vai escrever. Bom, eu preciso preciso arrumar um advogado. Então anota lá, né? Já começa a pesquisar como que você vai arrumar esse advogado. Eu preciso de independência financeira. Anota ali. Como que eu posso? Quais são os meus dons? Quais são os meus talentos? Será que eu vou ter tempo de desenvolver um talento agora? Não, vou perder muito tempo nesse relacionamento. Então eu vou arrumar um emprego. Ou eu vou... Ah, não, peraí. Olha, gente, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tinha uma casa que eu tinha herdado e eu não ligava muito pra ela não, porque eu sempre estava em outras cidades e tal, né? E já tinha construído a minha casa, né? Depois de casada. Então eu não me preocupava, Aí tá, claro, eu recebi um aluguel e tal, era baixinho e tal, o aluguel, um valor pífio assim, mas eu recebi. Aí, passou um certo tempo, o parente que me enviava esse aluguel, que cuidava da casa, parou de me enviar. Aí eu comecei a entrar em contato para entender o que era. Esse parente começou a falar, essa parenta começou a falar que tá doente, não sei o que. Eu fui deixando, fui nem recebendo mais aluguel, né? Depois fiquei sabendo que era tudo, enfim, uma coisa aí, uma tentativa de golpe. Quando eu resolvo que aquele relacionamento para mim não dava mais, eu tive que repensar como eu ia viver. Porque tem relações que não nos deixam ser o que a gente é, né? Então, você sai da sua primeira família ali, toda desconfigurada, aí entra numa relação, você continua desconfigurada, e às vezes você precisa entender que você precisa sair daquilo tudo para você ser o que você é de fato, de verdade. E aí eu falei, gente, aí eu tenho essa casa, pronto, agora é isso que eu vou correr atrás, né? E aí eu fui correr atrás, aí foi muito difícil, porque você sai de um lugar que você está acomodado, é um lugar bom para sua vida? Não, mas é confortável, porque você
tem a casa lá, a pessoa não manda aluguel, mas tudo bem, eu também tenho, né, construir, né, sou meio que dependente da pessoa, então tá tudo tranquilo. A partir do momento que é isso, aí, gente, é importante a gente falar, isso é um traço narcisista. A partir do momento que você acha que você tem que depender de alguém, isso aí não é para te julgar, não é para te condenar, não. Você só precisa entender, isso é algo infantil. Todo ser humano adulto precisa ser independente, né? E eu sei que cada caso é um caso. Hoje existe lei, por exemplo, que eu não sei se mudou alguma coisa, tá? Mas até um tempo atrás, por exemplo, né? Se você é dependente financeiro do seu marido e você quer separar, você tem até 2 anos para ele te pagar uma pensão. Acho que ainda funciona assim, por exemplo. Para que você, se esses 2 anos você vai estar recebendo pensão, então você vai buscar ou estudar, ou já arrumar um emprego para se estabilizando e tal, e depois disso você já vai estar preparada, né, ou preparado para continuar a sua vida sozinho. Então, assim, até nisso a lei ajuda, né, para as pessoas que são dependentes, né, e financeiros, e geralmente isso segura muitas pessoas em relacionamentos tóxicos e destrutivos, e algumas pessoas ficam nesses relacionamentos insistindo nisso, sendo uma pessoa infeliz, não tendo boas relações, porque uma pessoa infeliz, ela não consegue desenvolver boas relações, aí a vida dela vai ficando cada vez pior. Esse parceiro pode ser uma pessoa agressiva que no futuro pode acontecer uma coisa pior, enfim. E às vezes não acontece pior, né? Porque às vezes não acontece visivelmente, né? Mas acontece a prisão psicológica, a pessoa vive presa. E aí, gente, eu tenho, né, desde o início, assim, que eu comecei a estudar, né, que eu já comecei meus atendimentos, eu tinha gente com 60 e poucos anos falando que não tinha vivido. Então eu parei até de reclamar, falei, eu com 41 comecei a entender quem eu era, então já tô no lucro, digamos assim. Porque tem pessoas que chegam aos 60 anos, né, 70, e depois falam, poxa, eu nunca fui eu mesma. Eu nunca fiz nada por mim, eu só fiz pra ganhar a validação do outro, sabe? Então, é uma questão de você saber que o relógio tá o tempo inteiro. Não, é tic-tac, né, gente? Tic-tac, tic-tac. O tempo inteiro, e que você precisa tomar uma atitude antes que seja tarde demais. Então é isso. Eu acho que a gente teve um bom início. A gente vai continuar. Eu quero muito que na próximo vídeo, que eu acho que vai ser aulas bem didáticas, que você esteja com seu papelzinho na mão, com seu caderninho na mão, que você todos os dias escrevam coisas para você mesmo. Eu acho que é um exercício que eu quero passar, sabe? Eu acho importante. Algumas vezes você vai ter que falar com você olhando no espelho, te acolhendo sempre, sabe? Te autorresponsabilizando, porque você é um adulto, então você não pode pensar como criança, você tem que pensar como um adulto. Porém, não se julgando, porque se você cair na culpa, assim, gente, é recorrente demais esse problema, assim, sabe? De pessoas que começam um processo e de repente elas se tornam agressivas e rígidas consigo mesmas, né? Então, cuidado para não cair nessa armadilha da mente, né? Porque você às vezes só vai estar repetindo um padrão ali da sua infância que você passou e que você não tinha acolhimento, então você aprendeu só a se auto-julgar, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhar juntos aqui também, né, nos próximos vídeos, mas já de início, aprenda isso, aprenda a se autoacolher. Se você ainda fala palavras que te amaldiçoam, fala, poxa, eu sou louca mesmo, não, eu sou burra mesmo, eu sou isso, aquilo mesmo. Se você falar isso, pare hoje de falar isso para você. Você precisa entender que se você quer encontrar essa essência que está aí dentro de você, se você quer conectar, né, se autoconectar mesmo com a sua essência, com o que você é de fato e não com o que fizeram de você, né, você precisa
aprender a se autoacolher e parar de te julgar. Porque enquanto você se julgar, você não vai conseguir desenvolver todas as suas habilidades, desenvolver tudo que a vida ainda pode estar te proporcionando, né? Não ficar esperando a vida, mas através de você mesmo, através das suas atitudes, das suas... como que eu posso dizer? Você está te ajudando, se autoajudando e te levando a novas experiências, te levando a desenvolver coisas que já está dentro de você adormecido de repente, né? A gente falou da essência hoje adormecida, de repente são talentos, né? Porque nossa essência vem com tudo, gente, aflora tudo, né? Vem a nossa essência, a hora que a gente começa a despertar a nossa essência e falar, peraí, agora tá chegando a minha vida, agora eu vou viver, sabe? É importante você ter isso em mente. Vai aflorar tudo em você. Você fala, peraí, eu gosto tanto de dançar, por que eu não danço? Por que eu tô ficando cada vez mais dura, mais rígida? Se eu gosto tanto, é porque isso já faz tão parte da sua essência, mas você tá tão, enfim, né? Porque também, gente, não é nem só a gente deixar a essência adormecida, mas as próprias situações que a vida vai nos colocando, né? Eu lembro que uma vez eu fiquei muito tempo sem fazer academia, e aí eu voltei a fazer academia, e um dia tinham vários personagens, ela era muito legal, uma academia muito massa lá em Recife. E aí um dos personagens era muito legal. Aí ele ia passando os exercícios pra mim, ficava conversando, falou assim, mas por que você ficou tanto tempo sem fazer exercício? Aí eu fiquei, acho que é a vida, né? A vida, enfim, me atrapalhou um pouco, não sei o quê. Aí ele falou assim, mas como assim? Ele fez perguntas difíceis. Na época, ainda não tinha passado pelo processo de autoconhecimento, né? E aí eu fiquei, assim, pensativa, né? Será que a vida foi eu mesma, né? Porque a gente vai desandando daquilo que seria o melhor pra gente, né? O caminho tá aqui pra gente trilhar com os nossos talentos, com o que a gente com o que a gente pode desenvolver ainda, porque nem nossos talentos não nascem prontos, é a gente que vai, né, aprimorando e tal. Só que aí a vida joga a gente pra lá, a vida joga a gente pra cá, né? E a gente, como a gente não tá conectados com a gente mesmo, a gente vai fazendo que é, né, o que a gente vai receber validação dos outros, ao invés da gente entender que a gente precisa nos autovalidar, e por aí vai, né? Então, gente, essa conexão é muito importante. O que a gente não pode ficar preso é a gente achar que depois a gente vai só pensar em nós mesmos, né? A gente precisa depois ir para outro nível, de pensar no coletivo. Mas muitas das vezes o que a gente precisa no momento é nos interiorizar, sim, sabe? É nos entender, porque o autoconhecimento é o que você vai fazer dentro de um consultório, só que você não tem necessidade disso, né? Se você tiver com muita vontade de viver, né? Se você não tiver com uma depressão muito forte e tal, se você já entendeu, né, que é isso mesmo, porque eu tenho outro caso, para finalizar, gente, de uma outra paciente, que ela falou assim, Lu, por fim, a minha terapia, porque, gente, isso é muito recorrente, então eu tive que ouvir muito isso até eu ter coragem de fazer vídeos como esse, tá? Pra desmotivar as pessoas a achar que só terapia que vai resolver, tá? Que isso eu desmotivo mesmo, porque não é. Ela falou assim, Lu, por fim, eu tava indo por um caminho na terapia, só que eu sabia que o caminho que eu tinha que fazer era eu me posicionar. Só que eu ficava lá naquele blá, 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 blá de terapia e eu não me posicionava, porque para mim era cômodo, né? Porque eu tinha alguém que eu vi todas as minhas lamentações, não sei o quê. Então, por mais que talvez esse terapeuta tentou desenvolver isso nela, né? Enfim, tirar dela, né? Essa coisa, não era o caminho que o terapeuta ia, né? Porque assim, gente, além de ter terapeutas muito ruins nesse sentido, assim, de não entender o que é uma criança que sofre com transtorno de personalidade dos pais, por exemplo, tem muita gente que não estuda isso, né? Além disso, tem terapeutas também que às vezes até sem nenhuma maldade, assim, vai por um caminho para tentar
costurar ali, né, a vida da pessoa para ir levando ela para o autoconhecimento, mas às vezes não pega o caminho certo, sabe? Quando não pega o fio da meada, não pega. E aí ela falou assim, então assim, eu ficava ali, só que eu sabia que o que eu tinha que fazer estava fora do consultório, que era o posicionamento meu, né, na vida. E eu sabia, né, só que eu não ouvia isso do meu terapeuta, então eu ficava esperando ele, tipo, que me educar psicologicamente. Por isso que eu acho que a educação psicológica é muito mais importante do que muitas terapias, né? Não tô falando todas, pelo amor de Deus. Mas é muito mais importante, porque às vezes a questão é a pessoa também ficar esperando, né? Sendo que lá no fundo, acho que todo mundo, acho que tem, sabe, essa pulguinha que fica, não, peraí, é você que tem que tomar atitude agora, né? Você já entendeu que aqui não tá legal, você já entendeu que isso não é legal, então agora é você, né? E é isso, e buscar, gente, essa motivação, se envolvendo com aquilo que te traz vida, né? Com aquilo que te faz se sentir vivo, né? E é isso, assim. Parece um pouco abstrato esse primeiro vídeo, mas não é. Materialize isso escrevendo, materialize isso tudo que a gente conversou hoje, de repente ouvindo de novo, né, o vídeo novamente, fazendo anotações, trazendo para sua vida. Ah, a Lu falou isso, peraí que eu vou observar nesse sentido aqui, realmente é isso aqui mesmo que eu preciso ter um olhar mais científico aqui, sabe? Mais específico aqui e entender por que tem essa barreira, né? E aí sim, eu acho que esse vídeo foi bem difícil, porque eu precisei, né, pegar entrar em vários aspectos, assim, pra gente tentar criar esse zero, essa hashtag 01 aqui, mas a gente vai conversar detalhadamente sobre tudo, né? Eu vou trazer ferramentas, assim, de coisas que eu trouxe pra minha vida e que não se iluda, tá? Não iluda vocês que estão me ouvindo agora, que é tudo muito fácil e que você abre aqui, um negócio acontece, não. É um desafio por dia, é um desafio por hora, é um desafio por minuto e você tem que começar a gostar desse negócio, sabe? Você tem que começar a pegar gosto pelo desafio. Fala, não, peraí, isso é ser adulto, isso é ter uma vida adulta, isso é abandonar o narcisismo e viver a essência, é desafio atrás de desafio, é cair, é levantar, é sacudir a poeira e levantar de novo, e é isso é a vida não é mar de rosas. Então, se você tá se sentindo conformado, é que muito provavelmente você tá numa zona aí de conforto que não te faz bem, né? Porque a gente fala zona de conforto, parece que é um sofazão confortável, mas não é. A zona de conforto é um lugar de prisão, né? Enfim, que muitas pessoas às vezes se sente segura, né? Porque ela não conheceu ainda que só existe segurança naquilo que a sua essência se sente segura, né? Não que a sociedade te ensinou que é segurança, não que é o que te ofereceram, né? Então, mas são as suas escolhas, é aquilo que faz sentido para você. Esse é o lugar seguro para estar. E você tem que ser o seu porto seguro, porque no final das contas é a gente com a gente mesmo. Então, isso é preciso estar bem nítido, né, na nossa mente. Um beijo no coração de cada um e quero ver você aqui no próximo vídeo. Até lá!